Salve, salve nação! Estamos de volta aí com mais um vídeo e hoje vamos reagir ao Sport Center. Vamos ver o que os comentaristas andam falando sobre mais um jogo do Flamengo. Vamos ver a pressão que tá o Flamengo hoje, galera. Se você é novo aqui, já deixa seu like aí para nos ajudar. A gente sempre tá fazendo umas vídeos aqui, pra gente sempre se manter informado sobre as notícias do Flamengo. Vamos lá pro vídeo, galera. Deixar os créditos aqui para ESPN. Mas a gente começa então com um empate entre Flamengo e São Paulo no Maracanã. Ah, olha aí que clima gostoso. Quantos sorrisos, quantos abraços. Sintomático, hein? Você achou, Donato? O time todo indo lá falar com ele com carinho é porque o time aprovava e gostava muito do Dorival, mas a direção pensou diferente, né? Decidiu sabotar o Flamengo no planejamento no início de temporada. Bom, quem já tá entregando e muito pro São Paulo é o Lucas, hein? Grande jogada, a defesa do Flamengo ficou olhando, assistindo, e o Lucas assim, com a perna direita, abriu o placar lá no Maracanã, que teve mais de 62 mil torcedores. Aí o Gabigol batendo, e dessa vez o Jandrei no gol do São Paulo, fazendo a defesa e mandando para fora. Jandrei, um time bem diferente, né? São Paulo ontem no Maracanã. Olha o intervalo. Ouça. Você estava bravo ali com o time e também com o Sampaoli. Bom, segundo tempo, novamente aí o Jandrei aparecendo na finalização do Alan de fora da área. O Alan ontem batendo para gol, né? É uma característica que, às vezes, ele é muito distante do gol, né? Mas bate bem na bola. Ontem ele levou perigo algumas vezes. Achei que foi o melhor jogador do Flamengo em campo. Talvez a melhor partida até do Alan com a camisa do Flamengo. Não tinha confirmado as expectativas, mas é bom jogador. Mostrou isso com a camisa do Galo. E o Rames começou a mostrar, então, o seu repertório com a camisa do São Paulo. Primeiro nessa finalização com a perna esquerda para fora. Ele entrou no segundo tempo. O time titular teve o Pato e teve o Lucas. Mas o Rames entrou na segunda etapa e deu esse belíssimo passe pro Wellington. Um Wellington Rato que abaixou a cabeça, ajeitou e isolou, né? Pois é, na cara do gol. Que bola, campo inteiro para correr, para pensar. O Rames ainda sem ritmo, né? Naturalmente, não tá muito bem fisicamente, tem muita coisa para melhorar, mas tecnicamente já causou um impacto, viu? Ele tem muita qualidade, tem muita inteligência ele no meio campo. E aí, olha, a gente tá vendo o lance depois no finalzinho do jogo, já nos acréscimos 47 do segundo tempo. O pênalti em cima do Luiz Araújo, que foi batido e convertido pelo Pedro, quase que o Jandrei pegou, hein? Exatamente. O Pedro, vice-artilheiro do país, viu? Às vezes parece que não, né? Por tudo que aconteceu, toda a polêmica lá com o preparador físico com o Sampaoli, mas o Pedro só não fez mais gols do que Germancano em 2023 aqui no Brasil. E aí depois do jogo também, vergonha, 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 time sem vergonha. Foi assim que cantou a arquibancada do Maracanã. El time puso la cara, atacó hasta el último segundo, convirtió el penal, tuvo 14 finalizaciones en el segundo tiempo. El time está con energía, con decisión, ainda no con la precisión que normalmente estamos acostumbrados en este time, mas seguramente aparecerá. Yo digo siempre que el entrenador tiene la obligación de proyectar una forma de jugar. El jugador tiene que adaptar a lo que el entrenador precisa de su idea futbolística. Después hay, normalmente cuando no acontece, se falan un montón de cosas que a lo mejor não tem nada de certeza da realidade. Aí na tela, números então do Arrascaeta, que foi substituído no intervalo. Com Arrascaeta e sem Arrascaeta, bom, no segundo tempo saiu claro o gol do Flamengo. Chutes no alvo aumentaram, as grandes chances criadas, as ações na área do rival e também a posse de bola aumentou bastante, tá? Ele saiu para a entrada do Everton Ribeiro, parece que ele também não gostou muito de ser substituído, mas enfim, uma substituição, mudanças que aconteceram e no segundo tempo o Flamengo teve mais volume de jogo. Já vou chamar então direto o Pedro Henrique Torre, que ontem estava no Maracanã, acompanhou o jogo, acompanhou os bastidores. Ah, não, Pedro! Essa imagem não combina com o Rio de Janeiro, não. O que está acontecendo aí? Muda esse cenário, por favor. Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, abraço também aí para o Fernando, para o Marra, todos os amigos que estão com a gente nesse Sport Center. Não combina nem um pouco, né? Mas talvez combine com o estado de espírito do torcedor do Flamengo nesse momento. Um estado bem melancólico, tristonho.
E a gente está aqui no Ninho do Urubu, reapresentação agora pela manhã. Os jogadores já vão iniciar já o treinamento aqui no CT Rubro-Negro, todo gradeado. De diferente mesmo do dia a dia, apenas as grades ali que estão em maior quantidade. O carro de polícia geralmente está sempre por aqui, mas nenhuma movimentação diferente a registrar. Foi um jogo marcado muito pelos protestos da torcida do Flamengo lá no Maracanã, especialmente antes, no intervalo e depois da partida. Durante o jogo, ali depois um pouquinho do gol do Lucas, né? Houve algo no sentido de protesto. Isso aqui nós queremos respeito e comprometimento, isso aqui não é Vasco, isso aqui é Flamengo. Aí foi marcado mais por essa tônica mesmo. No restante, a torcida até apoiou bastante o time para tentar dar uma força, enfim, um momento difícil que o Flamengo passa. Mas os protestos ficaram mais intensos para momentos que a bola não estava rolando. Então, Landim, Marcos Braz foram alvos de protestos. O São Paulo não foi alvo diretamente de protestos ali, a não ser pela troca aí, alvos de burro, quando ele tirou a Arrascaeta e também o Thiago Maia no intervalo para colocar o Everton Ribeiro e o Gerson. Então ele desfez o quarteto, tirou o Gerson e aí no intervalo ele volta com o quarteto, não voltou com o quarteto que saiu o Arrascaeta, mas volta com o Everton Ribeiro e volta também com o Gerson. Então era um Flamengo bastante ansioso no Maracanã, dava para perceber isso, demorava até a tomada de decisões. O Alan falou um pouquinho sobre isso depois da partida. Dava para ver claramente que era um Flamengo que está sentindo a pressão desse momento. A queda na Libertadores foi tudo muito sensível assim no Maracanã ontem. Então é um ambiente, você pode ver aqui que eu falei melancólico por conta dessa chuva, um clima mais tristonho. É o ambiente do Flamengo nesse momento. Ninguém imaginaria que o Flamengo chegaria, depois daquela grande atuação contra o Grêmio, ninguém imaginaria que o Flamengo chegaria agora nessa quarta-feira por o jogo contra o Grêmio de uma incógnita. É uma grande incógnita o Flamengo nesse momento. Exato, né? Como realmente as coisas mudaram e a gente vai continuar conversando, tá, Pedro? Para entender o que está acontecendo também nos bastidores do Fla. Mas independentemente do resultado e da força das equipes e de onde elas estão na tabela, é certo afirmar que o time do São Paulo, neste momento, é mais organizado que o Flamengo? O campo mostra isso. É um time mais consciente. Por quê? Se os dois técnicos chegaram basicamente no mesmo período. Os dois chegaram em abril, o Sampaoli 6 dias antes do Dorival. Por que o São Paulo é mais organizado que o Flamengo? Tem a ver com o ambiente, a capacidade que o Dorival tem de encantar os caras correm para ele fez isso no Flamengo. Como é que inicia ontem o jogo no Maracanã? O time todo do Flamengo indo falar um por um com o Dorival, abraçando, foram felizes, foram campeões de Libertadores, de Copa do Brasil na última temporada. Então, assim, a gente fala muito sobre tática, que é importante porque é um jogo estratégico, não é um futebol amador, é um futebol profissional, você tem o dia a dia, o treinamento, as ideias, a filosofia, tudo isso é muito importante. Mas a gente está falando de uma relação humana. E dentro da relação humana, o Dorival já mostrou que é mais técnico que o Sampaoli. Por onde ele passou, ele deixou... saudade. Deixou saudade, deixou sua marca, sua digital, deixou um legado. Os jogadores gostam da forma como ele consegue fazer essa gestão do elenco. E ele também é um técnico competente, né? Ontem até ele... não sei se a gente vai dar essa declaração. Posso estar dando um spoiler aqui, mas eu gostei muito da declaração dele falando sobre o feijão com arroz, né? Falavam muito que ele fazia um feijão com arroz no Flamengo. Mas era um baita de um feijão com arroz, né? Respeitando a característica dos jogadores, organizando o time. Não encheu a barriga? Encheu a barriga, levantou taça. Então. Né? Porque a cobrança no Flamengo é sempre muito grande por conta do investimento alto e por conta da qualidade desse elenco. Então, acho que tem muito a ver com o ambiente. Ele conseguiu fazer isso em pouco tempo no São Paulo. A gente já viu um impacto imediato. O Sampaoli, com mais problema, também é diferente você trabalhar com o elenco do Flamengo. Tem que ser justo. Uma coisa é você chegar no elenco do São Paulo, que agora está recebendo jogadores mais pesados como o Lucas e o Rames. Sim. A outra é você chegar em um elenco multicampeão que está com a barriga cheia. Claro. Esses caras estão motivados? O primeiro tempo mostra que não. O Flamengo, nos últimos jogos, pegando o primeiro tempo contra o São Paulo, o jogo contra o Olímpia, o jogo contra o Cuiabá, do ponto de vista de competitividade, a gente tem falado isso sempre aqui, não existiu. Foi atropelado por todos esses adversários. Assim,
o que mais o Flamengo, esse grupo precisa para se motivar, para competir? No segundo tempo melhorou nisso e por conta disso consegue uma recuperação no Maracanã e um empate. Porque aí, né, Pedro, volta aquela questão, as dúvidas que o torcedor rubro-negro tem. É o time que não está motivado e precisa de algo diferente, ou é o time que simplesmente, neste momento, não compra mais a ideia do treinador? O que é que você acompanha por aí? Bruno, o Fernando está falando aí de que, como é muito simbólico a questão do Dorival ser abraçado por vários jogadores do Flamengo. Eu acho que tem o seu caráter de importância, sim, mas é uma situação que acontece até, não é tão rara assim no futebol, alguns jogadores reencontraram o ex-técnico. Ouvi isso também algumas vezes com o Rogério Ceni, jogadores do Flamengo reencontrando o treinador, mas o que tem me chamado mais atenção no jogo contra o Olímpia também, é a falta de troca entre os jogadores em ação no campo e o próprio Sampaoli. Ele pede, insiste o time, enfim, para agrupar ali, compactar no caso, né, como se diz, para avançar e tudo mais, e há pouca troca mesmo, assim. É uma relação que me parece fria mesmo, que a gente tem de informações, que a gente conversa, que é uma relação de fato mais fria e parece que se comprova durante os jogos. Há pouca troca entre o comandante e os comandados durante as partidas, né? Então, acho que isso reflete no ambiente, como diz o próprio Fernando. Isso daí é consequência direta nas atuações da equipe. Você tem que ter, principalmente num ambiente muito pesado, como é o do Flamengo, de cobrança e de jogadores de barriga cheia, muito vitoriosos, você tem que ter uma habilidade para saber lidar com esses atletas. E o Sampaoli já tem um histórico de dificuldade até, de relacionamento. Houve o episódio, se eu não me engano, o Marcos Braz, vice-presidente de futebol, ontem chamou de fora da curva, que foi a agressão ao Pedro. Aquilo ali estremece também. Por mais que tá superado e tal, o Sampaoli não teve um contato depois direto com o Pedro, não teve um pedido de desculpas ali. Isso mexe com o ambiente, vai além da tática, da técnica, isso daí movimenta o dia a dia. Então é uma situação difícil. No momento, o grande sustentáculo do Sampaoli é o presidente Rodolfo Landim, que foi o grande entusiasta da sua contratação para substituir o Vitor Pereira. Então o Flamengo está nesse ponto. E acho que mais à frente a gente vai até falar do Marcos Braz. Ontem conversei com ele na zona mista. Então dá uma certa noção do que vem acontecendo no Flamengo, porque tudo mudou tão rápido daquele Grêmio, daquela grande atuação, e de lá para cá tudo que houve, incluindo a agressão ao Pedro. Como muda, né? Às vezes a gente fala assim, como muda quando existe um sorteio dos confrontos até o jogo. Como as coisas mudam entre um jogo e outro. Sim. Entre um confronto e outro da mesma competição. Ainda mais com outra competição, ou outras duas competições, né? Com jogos entre esses dois confrontos, aconteceram os jogos da Libertadores e do Brasileiro. E com personalidades muito fortes envolvidas, né? Então, nação, esse aí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe sua opinião aí nos comentários, é sempre muito importante aqui para o nosso trabalho. E até o próximo vídeo, galera. Valeu. Vamos ver o que acontece aí nas cenas seguintes do Flamengo. Forte abraço.